Estamos de volta. 2026 promete muito avanço para a geração forte do nosso estado e de todo o Brasil. Estamos começando nosso primeiro GFQ Cast, o podcast da geração forte quadrangular do nosso estado do Rio Grande do Sul. E hoje convidar você a aumentar a tua expectativa, porque vai ter convidados esse ano aqui legais, bacanas, convidados que estão no nosso coração já desde o ano passado, e tem muita coisa boa. Aumente a tua expectativa, porque Deus vai fazer esse ano a geração forte do nosso estado avançar em nome de Jesus. Verdade, gente. Muito feliz de estarmos de volta, tendo esse momento com vocês, né? Trazendo assuntos, temas, convidados. E 2026, como o pastor Thiago falou, promete. E hoje, abertura, vamos chamar de nova temporada, né? GFQcast, temporada 2026. A gente separou um bate-papo. A gente vai conversar aqui sobre um tema. Você que está acompanhando aí no Instagram, né? Desde a semana passada, a gente colocou o tema lá de hoje, que é um chamado para este tempo, né? Então, é uma conversa sobre fé, cultura e ministério. Como que vai rolar essa conversa? Eu não conversei com o pastor Thiago, eu não sei o que ele preparou, que texto bíblico, que reflexão. Eu preparei as minhas aqui, então é uma conversa bem natural e a gente espera de todo o coração que, né, aí possa ministrar o coração de vocês. Então, já manda o link, né, desse episódio no WhatsApp da região, no WhatsApp da igreja, para os amigos, para assistirem com a gente, tá? E também vai ter um momento aqui que a gente vai abrir as caixinhas ali de perguntas do Instagram. Uau, e a surpresa, hein? Não vi nada, não sei o que Não está viu escrito. nada, vai ser surpresa para ele, vai ser surpresa para alguns também. Bombou mesmo, e eu acho que a gente pode adotar isso sempre. Foi muito legal a interação da galera, e vocês vão saber de tudo daqui a pouquinho. Bom, mas vamos lá. Então, pastor, o que tu preparou aí nas tuas reflexões? Vamos fazer uma troca, vamos começar com o chamado para esse tempo. A gente não vai separar por setor, assim, fé, cultura e ministério, tudo junto? O que tu pensou? Eu pensei em seguir essa ordem que você colocou aqui, né? Uma ordem bem legal, bacana aqui para a gente começar a falar sobre esse tempo, né? Um novo tempo, o mesmo chamado. Eu acredito que o chamado na nossa vida ele é atemporal. Deus ele age por princípios, e esses princípios de Deus eles são para todos os tempos. Mas existem coisas imutáveis no meio disso? Embora o tempo mude muito, né? A cultura e tal. Sim, sim. Algumas coisas não mudam. Eu acredito que muda a forma como a gente comunica o evangelho, muda. São diversas coisas que mudam durante. Mas eu acredito que a questão de princípios e valores, o chamado de Deus não muda. Esses não, eles são inegociáveis na nossa vida, porque Deus ele age através desses princípios. Lógico que, né, é sempre bom inovar. Aqui o podcast, GFQcast, ele é um meio novo de falarmos do evangelho, né? Para esse tempo. Rede social, para esse tempo, é um caminho muito amplo para nós falarmos do evangelho. Então, sim, as coisas mudam, mas os princípios de Deus, a chama de Deus na nossa vida, ela é eterna, não é para sempre, né? Bom, assim, você vai desenvolver O senhor, ela me chamou de Perdão, senhor, é gente. costume de estar conversando com os convidados. Perdão, Ah, Jesus. meu Deus. Assim, A senhora vai falar agora? Então, a senhora falará. Assim, tudo que tu preparou, eu só vou abrir um parênteses aqui, porque para não ficar muito perdido, o que são essas coisas imutáveis, né? Tu falou aí de princípios e valores, mas quais são, né? Eu acho que isso é interessante, né? A galera se pergunta isso, né? E, enfim, até é legal porque eu tenho refletido essa semana sobre isso, tá um pouco dentro do que eu preguei domingo, né? O Senhor Excelentíssimo me deu a oportunidade de pregar no culto domingo, e aí eu levei algo parecido com isso, não sei se tu lembra, não vou dar spoiler aqui pro pessoal, mas tipo, sobre isso, vou deixar aberto um parênteses aqui pra gente tentar separar bem o que seriam essas coisas imutáveis na prática, assim, no dia a dia. Mas vai, segue aí teu raciocínio. Então, seguindo aqui o raciocínio daquilo que você mesmo colocou aqui, você deu um exemplo aqui que é bem
bem clássico que eu gosto de usar muito, né? Subchamado, que foi a referência ali de Isaías 6:8, quando Isaías teve um encontro com Deus. Aquilo ali Deus fala muito comigo, já preguei várias vezes sobre esse tema, esse texto em si, né? E eu vejo que o chamado de Deus ali que na verdade aconteceu através de um encontro com Deus na vida de Isaías. E todo chamado, isso eu acredito nessa tese, né? Eu acredito nesse princípio que todo chamado de Deus acontece quando nós temos um verdadeiro encontro com Ele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o chamado de Deus na nossa vida, ele aquece a gente por dentro, ele muda nossa perspectiva, que foi o que aconteceu com Isaías, foi o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Jeremias. Todos que tiveram um encontro real com Deus, eles avançaram no chamado, né? Estamos falando, esse ano o tema da Igreja Quadrangular é Avante, né? Sem parar. E é muito relevante pensar nesse ponto, porque o chamado ele é para cima, ele é para avançar. E foi isso que aconteceu com Isaías quando ele teve esse encontro com Deus. Se você observar ali, 3 coisas acontecem em Isaías que eu costumo falar nesse texto ali, né? Ele reconheceu individualmente quem ele era, porque até então, capítulos anteriores ali, você vai ver Isaías falando ai dos pecadores, ai dos povos, dos beberrões, ai daqueles que praticam o mal. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ali, quando Deus apareceu para ele, ali no capítulo 6, ele fala, ai de mim. Ou seja, foi um reconhecimento individual do estado que ele se encontrava, né? E esse encontro com Deus, a nossa vida faz isso, do chamado de Deus. Uma das primeiras coisas que Deus faz ele nos recoloca dentro do nosso estado de quem realmente nós somos. Eu vejo isso como um princípio, né? Como algo de Deus na nossa vida. Ele faz a gente se enxergar quem realmente nós somos. O segundo ponto foi uma questão de arrependimento, porque ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e ouvi o Senhor. E a questão do arrependimento ali, ele permite Deus tocar na vida dele. Justamente no ponto que ele falou que era o seu problema, né? E que parece que de alguma forma, quando ele vê Deus, quando ele tem esse encontro que tu fala, né? O encontro verdadeiro e real com Deus, ele vê a grandeza de Deus, vê sua pequenez, né? Isso. É um confronto com o seu estado. Com o seu estado. É aquilo que Tiago fala, né? Não vou lembrar agora a referência exata, mas ele fala, senti vossas misérias, lamentai e chorai, converta o riso em pranto, alegria em tristeza. Tiago não estava falando ali para a gente viver uma vida triste. Não, Tiago estava falando ali para a gente viver uma vida real. Uma vida real, sentindo o nosso o estado original do homem. Aliás, original depois da queda, né? Uhum. Porque o original, ele caído. O estado caído, isso. Uhum. O estado caído do homem ali depois da queda, que as nossas culpas. E acredito que isso aconteceu na vida de Isaías. Primeiro, ele teve um reconhecimento individual e ele permitiu Deus tocar justamente na área da vida dele que ele abriu, que foi qual? Os lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. E você vai ver ali no capítulo 6 de Isaías que a Bíblia fala que vai um anjo, tira um instrumento de brasa, né? Pega lá a brasa e toca onde? Nos lábios. No lugar que ele declarava o seu problema, né? Eu sou um homem de lábios impuros. No lugar que ele declarava o seu problema. Então, isso são que eu vejo como princípios imutáveis. Deus, a gente permitir que Deus trabalhe na nossa vida através do chamado. Tá, posso entrar aqui nessa Claro. parte? Aqui eu acho que a gente entra nesse parênteses aí das coisas imutáveis de forma prática, porque a gente está falando aqui de uma reflexão bem... como posso usar um termo assim, bem abstrata de certa forma, porque ela é espiritual, ela é um encontro espiritual, mas como que isso acontece na prática, né? Vamos falar lá no dia a dia, na igreja, lá aquele que trabalha com evangelismo, enfim, como que eu aplico isso? Tava pensando o seguinte, ó, Isaías, esse encontro que ele teve, né, que tu citou aí muito bem, né, dele abrir e tal, a área de sua vulnerabilidade, ser tocado e tal. Segundo a divisão do livro de Isaías, né, mostra que ele se divide em
duas etapas, né? É isso, né? A primeira etapa, Isaías, ele tem uma fala confrontativa, onde ele denuncia o pecado. Na segunda etapa do livro, ele vem com um apelo redentor, apontando um salvador. Eu acho que aqui a gente pode trazer de uma forma bem prática o que não mudou e o que a gente vê que a cultura hoje, vamos falar da cultura do nosso meio, né? A cultura cristã, ela tem moldado algo que eu acredito, né? Minha reflexão aqui, que não poderia ser moldado dessa forma que acontece. Porque a gente está vendo muitos pregadores do amor, sabe? Que eu acho formidável que se fale sobre o amor. Aí, eu vou pegar os evangelistas lá da década de 70, eu vou pegar Isaías mesmo, que ele fala muitos capítulos sobre o Redentor, ele fala muitos capítulos sobre ele levou sobre si, né, as suas dores, as suas enfermidades. Ele fala de um Redentor, mas toda a primeira parte do livro, ele fala de confronto, ele denuncia pecado. Então, o que eu acho que está nos faltando, que é imutável, que a gente não pode tirar no meio das nossas mensagens, dos nossos grupos missionários, do nosso trabalho? Apontar o estado pecador, sim, do homem, apontar o estado caído do ser humano, para que a boa notícia ela tenha poder. Porque, tipo assim, eu chego na pessoa e digo, Jesus te ama, ele quer te salvar. A pessoa vai ficar assim, tá, ele quer me salvar exatamente do quê? Né? O que eu preciso ser salvo, entende? Eu até peguei uns recortes aqui do Francis Schaeffer, que foi um grande pregador também dos anos 70, junto com Billy Graham, né? Francis Schaeffer, ele falava muito uma frase, ela é atribuída a ele, mas eu não sei se é dele essa frase, eu não consegui encontrar essa fonte. Mas a frase é mais ou menos assim: se eu tivesse 1 hora para conversar com algum não crente, né? Nessa 1 hora eu passaria 55 minutos falando sobre o nosso estado pecaminoso, convencendo essa pessoa que ela tem um estado caído pecaminoso e que ele está distante de Deus. E os últimos 5 minutos eu falaria da graça do Salvador, porque aí as boas novas teriam um poder sobre aquela vida, né? Então, segundo outros, ele e também outros evangelistas da sua época, Billy Graham, indiscutível o alcance, né, do trabalho missionário desse homem. Ele afirmava que quando a consciência do pecado diminui, a urgência da mensagem do evangelho também diminui. A cruz, ele dizia também que a cruz revela tanto a gravidade do pecado humano quanto a grandeza do amor divino. Então, sem a compreensão do quão destrutivo é o pecado, as boas novas de Cristo não são valorizadas. Aqui eu acho que entra uma coisa imutável. Então, jovem, adolescente, adulto, todo mundo está nos ouvindo, né? Eu penso que de todas as agendas que a gente pode montar, de todos os meios de entretenimento que a gente pode sim inserir na nossa cultura cristã, a gente poderia falar de vários aqui, jamais deixe de denunciar pecado, jamais deixe de uma maneira, claro, muito amorosa, né? Mas jamais deixe de apontar a realidade da cruz, que é como Billy Graham falava, denuncia o estado pecaminoso da humanidade, mas anuncia a grandeza da graça, né? Porque só eu entendendo como Isaías, quando eu entendo o meu estado pecaminoso, é que tem sentido eu me abrir para uma graça maior do que isso. Né? Então, acho que se tem algo imutável, a gente não pode tirar das nossas pregações, da nossa agenda, né, do nosso trabalho ministerial e até da nossa vida íntima, individual, esse confronto, né? Sim, verdade. É que, na verdade, o Evangelho nos ensina isso, né? A mensagem de João Batista era arrependei-vos. E o que é esse arrependimento, né? Arrependimento é a palavrinha aquela que eu gosto de falar, metanoia, né? Que é a mudança de mentalidade, é o entender que é um governo sobre a minha vida. Porque, como a gente vive aqui no Ocidente, uma questão muito democrática, né? A gente costuma entender que o governo precisa fazer a nossa vontade, e tudo bem com isso. Mas na questão do reino de Deus não é uma questão democrática, é uma questão de um governo real sobre a nossa vida, onde não é o rei que deve fazer a minha vontade, onde é eu que preciso fazer a vontade desse rei e se encaixar com a mentalidade desse rei na minha vida. É a teocracia, né? Deus no governo. Teocracia, Deus no governo. É eu entender que existe uma vontade soberana sobre a minha vida. E essa vontade soberana
certamente vai passar essa mudança de mentalidade, vai passar Uhum. esse arrependimento. Então, concordo plenamente com você, nós não podemos tirar da mensagem hoje, né, a questão do arrependimento, da mudança de vida. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre falar do amor de Deus e falar do arrependimento juntamente com o amor de Deus, porque é dessa maneira que o evangelho se completa, né? Exato. É dessa maneira que o evangelho ele é colocado para as pessoas de uma forma plena, uma forma total, onde nós não aliviamos a mensagem da cruz, mas também não deixamos de falar de um Deus de amor, um Deus que morreu por nós, um Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, se entregou a sua vida por nós. E eu acredito que essa urgência de chamado foi um terceiro ponto que aconteceu com Isaías, porque primeiro ele reconheceu, voltando lá, ele se arrependeu, ele permitiu que Deus trabalhasse na vida dele, e Deus falou, né, agora, a quem enviarei? Quem há de por mim? E ele aceitou o chamado, ele falou, envia-me a mim, estou aqui, estou pronto, né, para avançar, estou pronto para pregar esse evangelho. Mas ele sentiu nele. Ele se ofereceu como uma resposta àquele problema. Como uma resposta, perfeito, como uma resposta para aquele tempo, para aquela geração. E a gente sabe ali que todos os profetas, né, grande parte dos profetas, se não na totalidade, sofreram muito pela pregação do evangelho. Pela pregação, porque o profeta ele falava aquilo que Deus mandava. Né? E havia muitos falsos profetas, principalmente em Jeremias, ali a gente vê também o profeta pregando, anunciando a verdade do arrependimento, e outros dizendo, açucarando a mensagem, dizendo que não era bem assim, que o profeta era louco, dizendo que o profeta não era um profeta de Deus, mas ele continuava denunciando o pecado. Ele continuava na sua posição, né? Com aquela urgência daquele chamado, e isso trazia o povo de volta, fazia com que o povo voltasse, tivesse consciência. A verdadeira mensagem do evangelho, né? Não é a mensagem que nós açucaramos, colocamos. Mas aqui também não é inegável que a gente tem um desafio, porque hoje, claro, eu sei que na época de Jeremias, de Isaías, Daniel, todos esses profetas, até dos nossos evangelistas, né, que a gente citou aqui agora há pouco, sempre teve seus desafios, mas hoje a gente tem um desafio, né? A gente pisa em ovos ao falar sobre pecado, né? Então, aqui eu acho que caberia uma dica bem legal da gente tentar trazer para a galera, né? Para os líderes jovens, enfim, todas as pessoas, né? Todo cristão, de como aborda isso, né? Para não ir para extremos, para não ultrapassar ali os limites da intolerância religiosa também, não confundir isso. Isso aqui a gente tem uma questão, né? E eu acho que tem a ver com a cultura desse tempo também, né? Como que a gente pode organizar isso, né? Como denunciar o pecado sem até posso trazer mais um recortezinho? Claro. Isso tá. Vocês podem procurar, gente, eu até peguei o link aqui para abrir direitinho para vocês, onde vocês encontram essa reportagem, tá na Pleno News, tá? Se vocês jogar lá no Google, essa reportagem do Tassos Licurgo, viralizou semana passada, essa semana, até o nosso vereador Hamilton postou também nas redes dele, eu vi, que estão perseguindo esse homem de Deus, né? Eu assim, bebo muito do material dele, da fonte de material que ele compartilha, ele é um homem muito inteligente, enfim. E aí eu vou só ler umas partes aqui do que está lá no site do Pleno News, que é o caso Tassos Licurgo, a intolerância dos tolerantes. Acho que aqui a gente já começa a também pensar, eu acho que a gente precisa abrir essa roda de reflexão entre nós cristãos a respeito desse terreno que é um campo minado, né?
um recortezinho aqui dessa reportagem, então. O ambiente universitário se mostra hostil e inquisitorial contra aqueles que exercem suas liberdades de fé. Bom, nesta quarta-feira, 21 de janeiro, dia em que o Brasil celebra o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, inclusive, deparamos-nos com um cenário desolador dentro de uma de nossas instituições de ensino. O caso do professor Tasso Licurgo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, revela como a prometida diversidade universitária tem se transformado em uma hegemonia ideológica que persegue e tenta silenciar quem ousa professar a fé cristã no ambiente acadêmico. Tá, então ele é uma pessoa que claramente se posiciona nas redes sociais, todo mundo sabe, né? Enfim. Então aqui é fundamental observar que a perseguição não escolhe alvos por falta de competência. No caso dele, meu Deus, né? Poderia citar aqui o currículo dele, né? A perseguição sempre existiu. E não tem a ver com letrados ou iletrados, incultos ou cultos, né? A perseguição sempre existiu desde o tempo dos profetas, no tempo de Jesus, no tempo de João Batista, eles eram perseguidos pela palavra forte, né, do arrependimento. Então, eu acho que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio nisso, do nosso posicionamento, ao mesmo tempo sem ofender as pessoas, né, respeitando, mas sem ter medo, sem ter medo de expor aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a nossa convicção, sabe? Eu acho que esse que é o ponto do chamado de Deus na nossa vida hoje, né, que que o chamado, a gente confunde muitas vezes chamado também com questão apenas ministerial, com pregação no palco, no altar. Com trabalho... Com trabalho pastoral, com trabalho eclesiástico na igreja, né? É a palavra. Uhum. Mas o chamado, ele é em todo lugar. Deus nos chamou para a gente pregar o evangelho com a nossa vida, na faculdade, no trabalho, no supermercado, onde a gente for, a gente é o escolhido de Deus, e ali a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter essa sabedoria, esse equilíbrio de saber falar, como falar, para que a mensagem também seja confrontativa, mas ao mesmo tempo ela seja uma palavra que traga cura, que é a boa notícia. A boa notícia do evangelho é essa. Tá, e como, né? Tá, a oposição, digamos, a nossa postura, digamos, de quem anuncia as boas novas de maneira completa, né, que é inevitável, né, é aquele livrinho Nas Quatro Leis, lembra que a gente usava muito para evangelizar, que fala do estado do homem, pecador e tal, salvador. Então, quando a gente segue isso, é inevitável essa resistência. No caso desse professor universitário e tal, eu assisti muito material dele e eu já vi ele em debates com ateus, né, ativistas, inclusive, pessoas muito inteligentes também, assim, num nível de categoria, de domínio próprio, de humildade, assim, que eu dizia, Jesus, eu quero isso pra minha vida. Mesmo assim, ele está sendo perseguido, tem uma campanha de exclusão dele da universidade, uma campanha de cancelamento, uma campanha. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Isso. Tasso Licurgo. Lembra dele? Lembro dele, sim. Eu assisto os cortes dele, assim. Não consegui assistir nenhum podcast inteiro, assim, de uma entrevista dele, mas eu sigo ele, enfim, no Instagram, e ele é um homem que se posiciona mesmo. É um homem muito inteligente, muito sábio, a maneira como ele coloca. Muito respeitoso. Muito respeitoso, e mesmo dessa forma... Então, tem coisas que eu acredito que a gente precisa espiritualmente se preparar, né? Verdade. Estar com o respeito ao ser humano, muito bem organizado, como eu vejo no exemplo desse homem, mas inevitável que as pessoas... Tem uma frase que eu não lembro agora quem é o autor, que ele fala assim: não espere ser amado no mundo que crucificou o seu Cristo. Essa frase é para um cristão. A gente não pode esperar ser amado num mundo que crucificou Jesus. Ou seja, a gente precisa ter esse entendimento e essa noção de que a gente vai se posicionar, a gente vai pregar, muitos vão aceitar, muitos vão se arrepender, muitos vão ficar em cima do muro, muitos vão se posicionar contra.
A gente tem que estar preparado para isso. Pra essa... tem jovens nos ouvindo, adolescentes que vão entrar para a universidade, né? Eu acho que a palavra seria, sim, em muitos momentos pode ser um ambiente hostil, dependendo dos temas abordados. Não tenha medo de se posicionar, mas entenda, posicionamento não é grosseria, né? Não é ofensa e nem desrespeito. Nesse caso aqui... E muitas vezes o posicionamento também é ficar calado. Muitas vezes. É você entender o que está sendo dito, é você estudar. Vou estudar isso Se primeiro. não tenho o que dizer, se não tenho o que dizer, se não tenho o domínio do assunto, é melhor se calar, orar a Deus, pedir sabedoria. E estudar também sobre o tempo assunto. Oportuno falar, poder se posicionar. Exato, mas não se omita ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho, né, prática, mantenha sempre o nível tanto de conhecimento quanto espiritual, né? A tua ligação, tua conexão com o Espírito Santo aqui, no mesmo nível. Porque se não for, a gente pode inclinar tanto para o saber, né? Daquela pessoa arrogante que sabe tudo, e se for só para o outro lado também, aquela pessoa que vai querer resolver tudo botando a mão e orando, né? Como eu já vi casos assim. Enfim, que não é isso, não é sobre isso, nesse assunto que a gente está falando. Então, pensar que infelizmente, a gente está vivendo numa cultura de cancelamento, tá? Que pode ser que seja inevitável, mas não deixe de se posicionar, né? Com respeito, muita vida com o Espírito Santo. Então, jovem que está na universidade, adolescente que já está se preparando para a universidade, né? Tenha vida com o Espírito Santo, mesmo, né? Uma vida sincera, exatamente como Isaías, que a gente estava citando aqui, que é uma pessoa que sondava, né, sua vida, pautando ela nos princípios do Senhor, enfim, acho que esse é o caminho, mas é inevitável, esteja preparado, né, para coisas desse tipo, né, enfim, e não tem, assim, muito como evitar ser cancelado, acho, hoje em dia, né, acho que é você ter o entendimento, né, a sabedoria de saber que você precisa falar. Tenha mentores, discipuladores. Exato, tem mentores. Né? Estude muito, porque hoje em dia a informação ela está muito rápida, né? As pessoas procuram na internet hoje, em meios de informação, aquilo que você fala. Então, você falar algo que está fora da realidade, tentar inventar algo, não vai dar certo, não vai rolar, né? Então, essa sabedoria, é pedir para Deus. E você falou algo que é muito certo, né? A gente só consegue isso, ter esse ponto, tendo uma vida cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Sim. É só o Espírito Santo que pode dar sabedoria, é ele que convence, na verdade, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, cara, a gente precisa andar assim, alinhado com Deus, com o céu o tempo inteiro, o tempo todo. Principalmente você que está você que está na faculdade, onde tem muita influência de várias culturas, várias pessoas, para que a sua fé continue e permaneça a mesma, e para que você, com a sua fé, consiga cumprir o seu chamado com amor a Deus, com sabedoria e com responsabilidade. Nós representamos um reino, né? Nós representamos, e não esquecendo que sempre o objetivo de todo cristão deve ser com que a graça de Deus seja enaltecida, né? Com que o plano redentivo de Deus seja enaltecido através das nossas vidas. Então, ter essa conexão com o Espírito Santo, ela é fundamental, assim como buscar esse conhecimento, né, teologia, né, estudar, fazer o ITQ, né, ou jovens que estão aqui, inclusive, vamos abrir um parênteses, né, sobre isso, busque saber sobre, né, porque as nossas igrejas precisam mais e mais de pastores jovens também, que possam alcançar o jovem, na verdade,
E teologia, ao contrário do que por muito tempo tem um paradigma aí, né? Que rola aí, um estigma de que teologia esfria a pessoa. Se ela buscar só isso, né? E diminuir ali a comunhão dela com o Espírito Santo, pode ser que sim, né? Pode ser que fique uma pessoa cética. Mas não é isso. Acho que buscar o equilíbrio das coisas, né? Buscar o conhecimento para ser um instrumento de Deus de uma maneira talvez que alcance mais, não abrindo mão da vida com o Espírito Santo, né? Então, A Bíblia fala que Jesus crescia, acho que é Lucas 2,52, se não me engano. Jesus crescia em estatura, graça, conhecimento com Deus e com os homens. Ou seja, no conhecimento de Deus, no conhecimento dos homens, das leis. Jesus crescia em dois aspectos. Graça está falando aqui de oração, jejum, busca do Espírito Santo, busca da presença de Deus. Crescia na graça e no conhecimento. O conhecimento está falando da lei, está falando... aqui está falando, Lucas está falando ali de um equilíbrio que a gente precisa crescer, como Jesus. Jesus é o nosso espelho, né, maior. A gente precisa crescer nesses aspectos. Tanto com Deus para com os homens, nos nossos relacionamentos. E crescer no relacionamento vai ter isso, vai ter esses impasses muitas vezes, que você vai precisar se posicionar, mas você vai precisar ser firme, né? Você vai precisar ser uma pessoa lúcida, se mostrar claro naquilo que você crê, chamado, no legado que Deus te deu, da responsabilidade que Deus te deu de anunciar o evangelho através da tua vida, através da sua postura. Então, eu acho que para selar essa parte aí dessa conversa, gostaria de dizer para quem está vendo esse vídeo que 2026 é um convite para algo diferente mesmo na tua vida, sabe? Eu me sinto convidada nesse ano, assim, para isso, sabe? Algo além. Imagina que a gente está lá em dezembro, por exemplo, tá? Vamos imaginar, tá no fim de 2026. E ficou a mesma coisa de 2025, né? Que chato, né? Chato no sentido de, nada evoluiu, nada foi mais intenso, talvez, nessa busca. Então, tipo assim, usa 2026 como o melhor da sua vida até aqui, né? Busque ele para realmente superar, ir além, né? É um convite, um desafio para você, assim. Estude, busque em Deus. Primeiro passo, qual seria? Busque pessoas, discipuladores, vai para perto do seu pastor, do seu líder, né? E diga assim, olha, eu quero aprender mais, eu quero me envolver mais, porque é urgente. Isaías teve esse senso de urgência, porque ele teve um encontro, né? Muito poderoso, um encontro confrontativo e um encontro também convidativo, onde ele convidou, ele disse, olha, eu sou impuro nessa área. Ele recebeu o toque e tal. Isso ali fez ele ter um senso de urgência. Então, aqui a gente consegue ver um sintoma. Se você não tem senso de urgência, talvez você está precisando de um encontro, né? Um encontro real com Jesus mais profundo do que você já teve até aqui. Então, use 2026 para isso. Eu encorajo você para isso, né? E vamos lá. É o mês do avanço, né? Avante e sem parar. O ano do avanço. É, né? O ano do avanço, em nome de Jesus. Muito bem, acho que teria bastante coisas mais para a gente falar, né? Mas o tempo também voa. Eu acho que a gente pode entrar nas interações com o Instagram agora. Perfeito, pode ser. O que vai vir aí? Jesus. Muita coisa legal. Deixa eu abrir aqui. Sério mesmo, gente, não vi nada, não sei o que tem lá. Bom, vamos lá. Bom, a primeira caixinha deixa um salve aí pro GFQ, né? Então teve um salve aí. Só que, gente, eu tenho uma dificuldade, porque, por exemplo, aqui, eu vou citar o arroba, né? Porque senão eu vou ter que entrar página por página para ver o nome da pessoa. Vou citar o arroba, sinta-se citado, tá? Então tem o salve aí da Manu Prado, conhece? Salve! Aí, Manu. Tem o Kim Vive. É Kim _ Vive _ Kim Vive. Ele mandou aí o salve. Geração forte, movida pelo Espírito Santo. Amém. 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 Que seja assim 2026. Tem o salve também do... eu vou falar bem como tá o arroba dele. FFelipeX_. Ele botou salve, geração forte. É isso aí, Felipe.
Muito obrigado pelo salve de vocês aí. Estão citados aí e continuem interagindo com a gente, tá? Aí na outra caixinha, vamos lá. A outra caixinha é: faça uma pergunta e responderemos. Vamos lá. Ai. Vamos lá, vamos ver quantas perguntas tem, né? Tem bastante. A gente pode. Bom, vamos tentar. Como é que tá nosso tempo aí, Rafa? Dá tempo, vai dar. Vamos lá. Então, é uma menina aqui, pela fotinho, é JX 0 Lisa, é o seu arroba. Ela perguntou assim, vamos abrir aqui. Ela perguntou: um mito sobre a vida cristã que você acreditava. Ixi. Essa é pra mim, isso? Não, é pra nós, né? Pra nós responder. Sobre a vida cristã que a gente acreditava, que eu acreditava. Interessante tua pergunta, gostei. Interessante. Um mito. Não sei se é um mito, tá? Não sei se é um mito, mas algo que, de uma forma, eu acho equivocada, principalmente lá na época da minha adolescência, início da vida adulta, eu ia muito para os extremos, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei a refletir, né, começou a aparecer aí os profetas do amor, eu lembro na época e tal, acho que nem tinha YouTube ainda, era aquela coisa assim. Eu pensei, não, mas tá certo, verdade, as pessoas... Então eu ia muito para um extremo para o outro, assim, né? Na minha vida cristã, eu demorei para organizar o equilíbrio das coisas, né? Eu achava que ou era uma coisa ou era outra. Eu não sei se é um mito. Eu acho que, eu não sei se é um mito também, mas tem um versículo que eu cresci ouvindo, e às vezes pastores falando que era um versículo, mas não é um versículo, né? Cabeça vazia. Não é esse, eu sei outro. Oficina do diabo. É um mito. Não, é uma frase, um dito popular. É um dito popular. Mas um mito que seja na Bíblia. Isso, exatamente. É um mito no sentido de que falavam como se a Bíblia citasse isso, e não tá na Bíblia isso, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Versículo, não é versículo. Tem respaldo bíblico para isso, tem, né? Mas não é um versículo isolado da Bíblia também, é mito. Algo que eu acho que é um mito, tá? Eu acho que é um mito, que é tipo assim, somente a pessoa que fala em línguas estranhas, ela tem o Espírito Santo. Acho que é um mito, né? Sim. Tipo assim, nem todos recebem ali o dom de língua. Claro que é um dom, né? Um dom de línguas, né? Ou somente a pessoa que prega ou que tá no altar, essa pessoa tá cheia do Espírito Santo. Não, né? Então, eu também tinha esse mito, assim, logo no início da minha conversão. Bom, espero aí, Lisa, que a gente tenha respondido. Bom, outra pergunta aqui. Bom, Manu, eu vou escolher uma das perguntas. Tu mandou duas, tá? Eu vou escolher uma só. Tá, Manu Prado, querida? Como descobrir e desencadear seu próprio ministério? Responde aí você pra ela. Como descobrir... como seu ministério. E viver ele, eu entendi, se desencadear, que ela falou, acho que é desenvolver, né? Como descobrir, eu acho que é buscando em Deus a direção, orando, fazendo aquilo que está ao alcance para fazer no momento. A gente espera muitas vezes questão de chamado grandes coisas. A gente olha muitas vezes, a gente tem essa dificuldade de olhar para o macro, pensar que chamado é eu ter uma igreja, chamado é eu ser um líder de jovem, chamado é eu fazer a diferença de forma grande, né? A gente esquece muitas vezes que é no dia a dia, desempenhando o teu chamado ali, né? É fazendo aquilo que está na tua mão para fazer de forma excelente. Eu acho que dessa forma Deus vai honrando e vai te colocando no lugar. É aquilo que Davi fazia, né? Ele apacentava as ovelhas sabendo que ele era rei, já tinha sido ungido rei, mas ele continuou apacentando, fazendo aquilo que era comum, aquilo que era dia a dia dele. E aos poucos Deus foi, como usar a palavra da Manu ali, desencadeando até o ponto dele chegar no trono ali de todo Israel. Então, acho que é isso, fazendo aquilo que vem na sua mão para fazer.
Também eu daria uma dica para você que quer descobrir seu ministério. Observe as necessidades da igreja local. Verdade. Observe verdade. as necessidades. E quando você enxergar uma necessidade, se pergunte se você tem condições de contribuir naquela área. Por exemplo, tá? O meu ministério não é no ministério infantil, mas o Kids está lá só com uma professorinha se virando nos 30, né? Professorinha com todo respeito, no sentido carinhoso mesmo. Tá lá ela cuidando e tal. E você pode ser um auxiliar dela. Não significa que o seu ministério seja no ministério infantil, mas é uma necessidade da igreja. Se você tem condições, né, condições para isso, se coloque à disposição para ajudar, né? Eu acho que o ministério inicia assim também, porque a palavra ministério, ela tem, né, na sua raiz ali o serviço, né? Então, vamos lá. O Kim, _Vive, ele perguntou: o que fazer quando eu tenho medo de não conseguir realizar os meus sonhos? O que fazer quando eu tenho medo de não conseguir realizar os meus sonhos? Eu acho que, primeiro de tudo, é alinhar o coração, né, diante de Jesus. É saber se esse sonho, ele realmente é de Deus para a tua vida. Jesus nunca nos ensinou a buscar as nossas próprias vontades. Na oração do Pai Nosso mesmo ele fala, né, que seja feita a tua vontade, né? Então é buscar alinhar primeiramente o teu coração para que isso não gere talvez uma frustração. Porque se você tiver na vontade de Deus, no centro de Deus, você pode ir com toda intrepidez, você não vai se frustrar. O grande problema é que nós muitas vezes nos frustramos justamente por isso. A gente busca os nossos sonhos muitas vezes sem o entendimento de que é isso que Deus quer. Acho que essas perguntas devem permear a nossa mente, né? É isso que Deus quer para minha vida mesmo? O que esse sonho contribui para o reino de Deus? O que esse sonho contribui para que seja um acréscimo na minha igreja local, um acréscimo no meu grupo de jovens, um acréscimo na minha vida ministerial? Porque não pode fugir disso, né? Não pode fugir do chamado de Deus. Já que nós estamos falando de chamado, não pode fugir isso daquilo que Deus tem para tua vida. Nunca vai ter conflito, né? Uma coisa exato. com a outra. E Kim, assim, a Bíblia também diz pra gente consagrar os nossos planos ao Senhor, né? Então, você tem um sonho, consagre ele ao Senhor. O que significa consagrar? Significa que agora ele não te pertence mais. Ele pertence a quem você consagrou, na verdade? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu compro um violão, tá? Eu consagrei ele pra obra de Deus. Ele não vai ser utilizado lá num bailão da vida, porque eu consagrei ele pra aquele serviço, entendeu? Então, o teu sonho é a mesma coisa. Tem um sonho, tu consagra ele entendendo que ele pertence a Deus, e se Deus der um novo desenho para ele, você ter o seu coração desprendido disso é o caminho, Kim. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Vai ter que pular, né? Nicole, a Nicole.c_15, ela pergunta: qual louvor toca mais o coração, na opinião de vocês? Eu tenho o meu, que toca, não é que toca mais, é que toca muito, é difícil ter o que toca mais. É que são momentos, né? Mas tem um que sempre toca, em qualquer momento pra mim, que é um que foi, se eu não me engano, ele foi regravado aqui no Brasil, não sei quem é o autor dele, eu sei que o David Keelan gravou, que é aquele Estou Voltando à Essência da Adoração, né? Quando a música esmurece, o resto desaparece. Ui, esse pra mim toca demais, tô. Acho que eu vivo muito de momentos, assim, questão de música. Não sei se é porque eu sou... Out. Ele é out, gente. Não sei, porque eu sou músico, né? Não sou aquele músico, sou aquele músico que toca tudo, mas se juntar o tudo, um pouquinho de cada, acho que não dá um instrumento, né? Mas tudo bem. Eu acho que uma que tem falado muito comigo nesse momento é o Teu Toque. Acho que é da Gabi Sampaio, né? Como é que é? Não me lembro. Teu Toque, tava tocando ontem, um teclado até. Teu Toque. Teu Toque. Não sei qual é esse aí. Eu não vou cantar. Não sei lembra cantar. do refrão? Fala a frase. Agora fugiu, você falou. Deixa eu puxar aqui. Puxa a letra aí. Tava tocando ontem. Teu Toque, Gabi Sampaio. Sampaio. Vamos ver. Puxou? Um monte de propaganda. Ajuda? Peraí. Eu amo os momentos... Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz. Tua palavra me traz.
para ti estou atento. Permaneço. E daí quando ele tá numa música, Jesus. Deus, meu coração, Jesus. quer mais de ti, faz algo Aí a gente novo. vai de cachoeirinha alvorada com a música repetindo. Eu amém? sou muito seletivo, gente. Glória Quando a tem uma Deus. música, eu fico naquela música dias, não muda, fica. muito vai. Mas Ele esse é o fica. momento dessa música. Amém. A última perguntinha, então, do Eloá, underline, Dalzotto, underline. Já sabem onde vai ser o congresso esse ano? Tópico sensível, meu irmão, o lugar ainda não. Mas A outras confirmar. informações daqui a pouquinho, tá? Pra te ficar feliz, Eloá. Mas lugar ainda não. Mas tem outras informações que daqui a pouquinho Estamos tu vai em saber. busca. É. Busca. Vamos lá. Próximo. Então, a outra caixinha era: indica algum convidado? Adorei esse aqui. Manu Prado, que participativa. Ela disse: convide os líderes regionais de jovens. Sim, essa é uma das ideias iniciais e a gente tem buscado fazer isso. O Kim Underline Vive Underline. Ele disse: Caleb Soares, deixa eu te falar, ele já tá na agenda 2026, já tem até a data marcada para ele estar aqui. A Marra Underline Andréia, acho que é a pastora Andréia, né? Ela disse: Paola Soares, também já tá na agenda para esse ano. Paulita. A Nicole.c Underline 15, ela pediu a Miriam Guedes. Aí ficou um pouco difícil, mas prometo que a gente vai se esforçar. Vamos lá. E aqui, essa aqui eu adorei, que essa aqui é uma enquete, tá? O que é mais legal? Episódios com entrevistas ou bate-papo temáticos? Gente, 37% quer episódios com entrevistas e 63% bate-papos temáticos. Então a gente tem que abrir uma caixinha lá, uma sugestão. Pros Quais temas. são esses temas Tem aí aqui, que vocês querido. querem? Tem aí, aqui, a gente tá bem evoluído. Olha só. Então, 2026, a gente já tem um planejamento aqui, né? A gente vai intercalar um episódio, bate-papo temático, como tipo que a gente fez aqui hoje, e outro episódio com um convidado. Pode ser? E aí, outras ideias que vocês vão dando também. Outra caixinha é: qual assunto você acha que os jovens e adolescentes mais precisam ouvir? Aí entra isso que tu falou. Vamos lá. O Kim, de novo ali o Kim, adorando tua participação, Kim, perguntas maravilhosas. Ele colocou um assunto que ele acha importante, sobre identidade. Muita gente está perdida tentando se definir pelo que sente ou pelo que o mundo fala. Anotado, Kim. Pode ter certeza que esse assunto vai entrar. A Eulúcia na Isabel. Tô falando bem como tá o arroba, tá? Ela disse relacionamento. Amei. Já tá na lista, pode ter certeza. 2026, os assuntos de vocês vão entrar todinhos. A Nath, underline, Capunhã, alguma coisa assim, K-P-U-N-H-Z. Como dedicar mais tempo para Deus? Tá na listinha. Todos esses aqui entraram para nossa lista de temas, tá? A JX Lisa, ela diz: importância de estudar a palavra, honrar Deus com suas próprias ações e atitudes. Acho que isso a gente falou um pouquinho, uma pinceladinha hoje até, né? O Oyan, acho que eu falei certo. Ele falou propósito e identidade. Maravilha. Renúncia, vida ministerial, Manu Prado. Amarra Andréia, namoro cristão. E a Lê Ribeiro, beijo, Lê. Nossa menina das mídias. Ela botou foco no relacionamento com Deus ao invés de interesses amorosos. Nossa. Ela veio, hein? Isso aqui vai entrar também. Vamos lá. Qual podcast mais te marcou e por quê? A galera colocou muito aqui Giovanni Si. Legal. O que você gostaria de ver em nosso podcast? Cada vez mais bate-papo, Manu Prado. E a última caixinha. Alguma palavra ou pergunta aos nossos coordenadores? O Kim disse: obrigado por investirem na nossa geração com seriedade e amor. Imagina, é uma honra, Kim, tá trabalhando aí com essa geração forte. Uma honra mesmo. Muito felizes por isso. O que vocês esperam da nossa geração que a gente ainda não está entregando? Que pergunta é essa, Kim? Eu acho que a gente pergunte mais para Deus o que Ele quer da gente nesse tempo.
Acho que se essa pergunta estiver latente, a gente vai longe demais, né? E a pastora Andréia, 2026 vai ter congresso estadual? Vai, já vamos falar sobre o congresso estadual. O Felipe, _15, já tem data para o próximo congresso? Tem. A Prive, Rafinha, data do congresso. E aqui umas palavras de ânimo da Manu Prado. Querida, botou, vocês são exemplo para a nossa geração. Amém, filha. Olha só, vamos pro congresso então. Perguntaram esse ano, né? Anotem a agenda aí do Geração Forte Rio Grande do Sul. Vai ser algo tremendo, tá? Suspense. Ufam os tambores. Vamos liberar a agenda, então, do nosso congresso. Dia 26 e 27 de setembro. Eu amei esse mês. Setembro? Setembro, olha. Pegou de surpresa, pra mim era agosto. Ô, querido, você não tá acompanhando o grupo, não? Olha lá no grupo. Você, inclusive, colocou ok. Abençoado. Setembro. E até eu botei bem assim, bem melhor, até porque tem um tempo a mais pro pessoal se preparar. Eu pensei que era uma semana a mais, gente. Não. Quase um mês a mais aí. Um mês a mais pra ver que uma pessoa tá bem antenada. 26 e 27 de setembro. Eu amei mesmo essa data. Eu acho que setembro, né? É um mês dos Ano passado gaúchos. foi em agosto, né? Ano passado foi em agosto. Um mês a mais. E setembro, tipo, tá entrando primavera, não é tão frio. Perfeito, maravilhoso, demais, meu Deus. Então, ó, se preparem, coloquem na agenda de vocês, gente. Começa dia 26, no sábado pela manhã, exatamente nos moldes do ano passado. Vai ser etapa única, todo o estado junto. Yes! Isso é uma coisa que é maravilhosa também, vocês sempre pediram. O local ainda a confirmar. Local ainda a Calma o confirmar, coração. calma, uma coisa de cada vez. Tem muita burocracia para resolver primeiro. A gente vai Muitas anunciar coisas, certinho. localidade, às vezes, tantas coisas, né? Enfim, organização de evento. Vocês sabem como não é fácil, né? Então, 26 e 27 de setembro começa no sábado de manhã e vai terminar lá no domingo, meio-dia. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que tem gente que vem de longe e tal, mas termina até antes do meio-dia. No passado terminou até antes. Meio-dia mesmo, assim. O pessoal já vai com as suas coisas no ônibus e toca a ficha pra sua cidade. Então, assim, mas talvez eu chegue atrasado no culto. Já conversa já com o seu pastor, já de antemão, tenho certeza que ele vai autorizar, né? Vai ser um domingo no domingo do ano, assim, caso Vai você chegar chegue atrasado, alguma coisa assim, converse com antecedência, peça a bênção do seu pastor. Tem alguns locais que não chega pro culto, mas é um pra domingo participar até o fim, porque vai valer a pena demais, vocês não têm noção. Esse ano, meu Deus. E tem mais uma data aí na nossa agenda GFQ. Dia 6 de junho. 6 de junho, nós teremos uma conferência. Ela é a nível estadual, porém ela vai acontecer nos distritos, tá? Ou regiões. A gente vai discutir ainda com os coordenadores, mas aguarda e só marca essa data, tá? Só marca essa data. Eu não vou largar ainda o nome da conferência. Ela tem uma abordagem, ela tem um tema, assim, maravilhoso. Então, só guarda essa data. Em breve, estaremos dando mais informações sobre isso. 6 de junho, os coordenadores, vamos alinhar isso com os coordenadores. E vai ser bênção demais. É isso aí. Eu acho que por hoje, né? Então, assim, a gente vai deixar os comentários abertos aí nesse vídeo. Comentem se vocês gostaram da interação no Insta, se vocês querem que sempre tenha. Comentem sobre essa conversa, sobre esse bate-papo. A gente vai responder com o maior carinho vocês Coloquem ali. mais opiniões de temas relevantes para a atualidade, daquilo que está no coração de vocês. E compartilha, né? Compartilha ao máximo. Isso aí. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Abertura, então, 2026, GFQ. Tem muito pro nosso GFQ Cast esse ano. E próximo já tem convidado. Tem. Com tema. A agenda tá bombando. É isso aí. Então tá, gente. Deus abençoe. Abração pra todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.